convocar essa turma aí e o Brasil perder, ele tá ferrado. Tá O mesmo. pessoal deplora ele. Três. Tal de Ganso, Neymar e André. Esses três aí entrando decide tudo. É porque eu sou Decide santista, então, por mim já levou a Vila. e Ronaldinho Gaúcho. Com certeza. Porque o Kaká tá mal. O Kaká tá machucado. E não vai dar tempo de se recuperar dela. Você já foi comentarista de futebol? Não. Mas Já, entende Da tudo. Copa passada com Dunga. Com Dunga? Lá na Monique. Na TV Bandeirante. Ah, Luciano do Vale. Eu fui o palpiteiro. foi o palpiteiro. Os comentários foi o Luciano do Vale, né? Com o Miller, Dunga, esse que deu entrevista aqui há pouco. O Pimba do Chile, qual é o nome? Ah, Vale. o Silvio, Luiz. E um que está no França, que está aqui, né? E ela mora na França. E eu, não entendo muito de futebol, fui como palpiteiro, para dar uma graça numa coisa, para você não ficar só discutindo futebol. Aí eu falava, mas aí fulano, não, mas o cara não joga no corpo, o cara joga lá. Eu era esse cara, o cara do gozado. Aonde que foi mesmo? Munique, nós fomos em Munique. Munique. E eu fui num mês com 4 Dunga. Olha, isso aí é ótimo. Vamos lá. A gente tem o que conversar bastante ainda. Vamos? Neguinho da Beija-Flor não é só de samba enredo, de carnaval que você entende. Pelo visto, você entende de futebol e muito, né? Como 250 milhões de brasileiros. Você sabe que antes da gente gravar essa entrevista, ele estava falando que ele ficou no mesmo quarto que o Dunga. Espero que ele vai explicar como é que foi essa história. Não, praticamente, né, no mesmo quarto. Ele era parede e meia, parece que ele era o número, era o outro. E nós fomos comentaristas juntos, né? Eu fui como palpiteiro, ele foi como comentarista, logicamente, de futebol. Foi eu, Miller, Dunga, o Silvio Luiz, Luciano do Vale, e na Copa passada, em Munique, nunca iria imaginar que o Dunga seria nem ele, né, o próximo técnico da seleção brasileira. Tá faltando minutos para ele anunciar a escalação de quem vai para a Copa desse ano. E você, assim, ligou para ele em algum momento e falou, põe esse, põe aquele, ou tá esperando ele anunciar? Não, eu mandei alô através de programas de televisão, alô Dunga, aqui é aquele amigo, ficou contigo lá em Munique, ficamos juntos lá, caminhamos juntos, fazíamos Cooper juntos, nas caminhadas de manhã, quando acordava depois do café. Olha aí o pedidozinho aí, olha aí, Neymar, Ganso, André e Ronaldinho Gaúcho. Quem mais você levaria, se fosse você o técnico da seleção brasileira? Love e Leonardo Moura. Ainda falta gente. Mas aí eu não vou escalar a seleção toda. É complicado. Já estou escalando 6. Já estou escalando Neymar, André, Ganso, Ronaldinho Gaúcho, Leonardo Moura e Love. Então já estou escalando 7. Se ele não levar nenhum deles, esses três primeiros que você falou, Neymar, André e o Ronaldinho Gaúcho, é isso? Isso. Se não entrar nenhum desses aí, e aí, como é que fica? Você acha que a gente tem chance? Eu acho que eu vou torcer, mas não com a mesma Vontade? não, Coração? Eu acho que deixar 2 garotos, essa garotada do Santos de fora, mas é minha experiência, mas o Pelé também era e foi, e desse ganhou a Copa. O Ronaldo Fenômeno também era e foi, ganhou a Copa. Por que pro Neymar? O Neymar está aí com 18, o Pelé foi com 16 para 17, o Ronaldinho Gaúcho com 17, o Ronaldinho Fenômeno com 17, aliás. Talento. Quem canta, o cara canta com 17 ou canta com 100. Jamelão cantou até os 95. Tem gente que canta com 5 anos de idade, você já vê que o cara tem um dom de cantar. Então é o seguinte, esse negócio de experiência, quem joga, joga.
Quem é bom já nasce feito. É isso aí. Quem é bom já nasce feito. Eu tive eu vi isso no cara na minha banda, o cara não sabia assinar o nome. Mas o cara tinha uma elegância. Se você conversasse com ele, fumava um machinho, não dizia o nome, né? O cara tinha uma elegância que parecia, né, um lorde. O cara tinha um porte nobre. O cara era educado, falava baixinho. Entendeu? Uhum. O cara nasceu. Então é a mesma coisa, futebol. Agora tem 16 anos, mas come agora. Meu Deus do céu. Quando essa matéria for pro ar, a escalação já saiu, a gente vai ver se pelo menos 3, 1, 2, 4 desses que ele falou deu certo. Agora, mudando de assunto, o tema do ano que vem para o Carnaval é Roberto Carlos. Como você chegar nesse conceito? Olha, como eu torci para esse. Teve neto? Essa ideia foi tua, foi? Teve neto teu? Tem neto teu? Também. Porque nós tínhamos China, tínhamos Ceará, Fortaleza, França e Roberto Carlos, 5 temas. E eu de cima do Anira. Aliás, o tema da Laíla. Mas vamos ver, vamos resolver. Laíla, graças a Deus, foi o Roberto Carlos escolhido. E a humildade de um rei é o tema, né? E realmente o homem é o mais humilde que. Eu pensei que eu fosse humilde, mas aí, em contato com o Roberto Carlos, ele é mais humilde que eu. E aí, como é que ele reagiu quando vocês contaram para ele? Bom, eu não estava presente no momento. Quem foi o Carnavalesco, né, o Alexandre Lozada, o Laíla e o presidente da Beija-Flor, o Farid, se não me engano. Eu gostaria de estar nesse momento, mas eu estava viajando, também não fui convidado. Seria uma maravilha. Acho que eu iria até chorar de emoção se eu tivesse presente nesse momento que ele aceitou. E o samba é teu? Vai ter o seu dedinho ali no samba enredo, aí tem eleição, aquela coisa toda, né? Olha, eu até gostaria de ter a honra de ter mas eu estou há 15 anos afastado de samba. Eu acho que essa fase minha de compor passou, né? Tem que deixar para as pessoas que querem também ter uma oportunidade de mostrar. Eu não estou há 15 anos sem fazer. Eu estou aí só para gravar e puxar a vida. É isso aí. Aliás, me contaram que a sua mulher que administra tudo em casa, assim, o dinheiro, controla a sua vida, controla a sua agenda. Isso é verdade? Foi me buzinaram, não sei se é verdade, estou te perguntando. Isso mesmo, e está tudo certo. Eu sou um cara muito desorganizado. Verdade? Esbanjava, eu saía tudo, né? As pessoas que chegavam para mim contar uma história triste, levavam dinheiro. Meu neguinho precisa operar, minha mãe, que a gente está morrendo, às vezes ela desce, tem caô, mas aí não. Quanto é? 2000, teve todo. Olha que maravilha, Então, você doava, né? então a Elane realmente eu disse tudo isso aí a cargo dela. Tudo. Inclusive é o meu tudo, né? Ela que descobriu a minha doença, ela que escolheu o médico para operar, ela que escolheu o hospital, ela que via tudo, ela que me incentivou para que eu abrisse meu próprio selo, minha própria editora, e esse novo disco vai sair agora em junho. A ideia dela de gravar todas as músicas minhas, para não ter problema de autorização de editora, e tudo que ela fala e faz tem dado certo. Então quem canta de galo em casa é ela. É. E aí a hora que você quer comprar alguma coisa nova, você liga para ele e fala assim, você pode depositar ou pode me dar um cheque para eu comprar tal coisa? Exato. É o contrário. É o contrário. Eu não faço nada sem consultar. Eu estou fazendo uma reforma na casa onde eu nasci, eu, meus irmãos, meu tio, lá